Bom, quem não viu ainda, né? Quem já viu vai revisar, né? Naquele vídeo que eu falei sobre as arquiteturas dos microcontroladores, eu queria contextualizar a diferença de fazer, né, dar uma noção do trabalho que é fazer uma transferência de entrada e saída programada, né? Ou seja, no sentido que a CPU tem que buscar o dado do periférico e gravar na memória, né? Naquele vídeo explica isso aí, essa ideia, porque o processador gasta muito tempo para fazer uma operação muito simples, que é copiar dados de um lado para outro, tá? No ARM, né, a gente tem uma matriz de interconexão. Não é um barramento como num processador mais, não vou dizer mais comum, mas mais clássico, assim, né? Não é aquela arquitetura que eu tenho uma via única por onde os dados do sistema são trafegam, né? Agora eu tenho uma matriz de interconexão, né? Essa matriz de interconexão que vocês estão vendo nessa figura aqui, né? Ela vai ser composta pelos elementos que são os mestres, ou seja, quem coordena, né? Quem manda fazer, né? Quem usa os barramentos, quem manda fazer a leitura e a escrita de dados, né? Que é basicamente isso que a gente vai fazer, né? E pelos escravos, que é quem, né? Atende, digamos assim, né, os sinais de controle dos controladores. Né? O barramento o processador em si, como eu falei antes, tem 3 barramentos. Né? Então, aqui eu tenho um paralelismo. O que eu quero dizer com paralelismo? Eu posso fazer atividades paralelas. Eu posso ler, né, as instruções do programa e ler os dados ao mesmo tempo. Né, porque eu tenho 2 barramentos ali. Então, eu posso fazer 2 coisas ao mesmo tempo. O processador pode. Né? E os periféricos são conectados nos barramentos respectivos. Por exemplo, né, a memória flash, que é onde eu vou armazenar o programa, ela está conectada no barramento de instrução. Né? E vocês podem ver que os únicos conectados no barramento de instrução é o processador e a memória. Né? Porque o programa ou vai estar na flash ou vai estar na RAM. Né? O barramento de dados, bom, esses vão estar conectados, o barramento de dados vai estar conectado na RAM, porque é da RAM que ele vai puxar os dados para processar, e também da flash, porque é da flash que vai buscar as constantes, né? Aqueles valores que são aquelas variáveis que eu declarei como constante. O barramento de sistema, que é o acesso aos periféricos, né? Está ligado ali nos barramentos periféricos. Por que o pessoal adotou essa estratégia de barramento no lugar do barramento mais clássico, que é um barramento único? Né? Porque eu posso também fazer um paralelismo, né? Não só da transferência de instruções e de dados para o processador, mas eu posso fazer agora um paralelismo de transferência de dados entre periféricos e memória. Né? Por quê? Justamente para não ocupar o processador de fazer uma tarefa simples, que é copiar o dado, né, do periférico e jogar na memória. Né? Então, para fazer essa operação, né, foi construído, né, outros 2 periféricos, na verdade, outro periférico que tem, né, duplo ali, que é o controlador de DMA, né, que é o controlador de DMA. DMA tem esse nome porque é a sigla de acesso direto à memória, ou seja, eu vou acessar a memória do sistema diretamente sem usar o processador, justamente nessa ideia de aliviar o processador de uma tarefa simples, né? De uma tarefa que é copiar, pegar o dado de um lado e jogar para o outro. Né? Então, isso permite que a gente faça um paralelismo, né? O processador processa, calcula, faz o que ele tem que fazer, né? Executa o código principal, e essas atividades mais triviais de transferir dados de um lado para outro, os controladores de DMA fazem enquanto o processador processa. Então, vocês podem, né, imaginar
executando um protocolo de comunicação, por exemplo, onde eu vou ter que interpretar o protocolo em si, né, o que tem que fazer, e o comando ou o protocolo, normalmente, ele vai ser composto por um cabeçalho de dados ali, que eu só vou poder processar depois que eu receber ele inteiro. Então, não faz sentido eu ficar interrompendo o processador para analisar o que está vindo pela serial, ou pela Ethernet, ou pelo Bluetooth. Eu espero, né? Eu leio o pacote inteiro. Quando eu terminar de ler o pacote, aí sim que existe processamento para fazer. Né? O exemplo que nós fizemos, que tem lá, eu adquiro um bloco, né, de dados do ADC, né, e aí só então depois eu vou calcular, por exemplo, tensão média. Eu não preciso ler dado por dado para calcular a média. Eu pego todos os que eu quero e calculo depois. Isso aumenta o desempenho do processador, né, porque ele não perde tempo com tarefas mais simples. Né. Tem uma outra razão, né, que o fabricante fala que é interessante usar o DMA, né? É porque usando essa estrutura de DMA, eu acabo aliviando o hardware do microcontrolador em si, porque uma outra solução seria, né, uma solução também mais clássica, seria que cada periférico pudesse ter, por exemplo, um bloco de memória, né, um buffer de memória, para armazenar um número, né, um conjunto pequeno de dados ali e não interromper o processador. Ou seja, vai interromper o processador só quando recebeu, né, os dados ou o AD terminou de fazer a conversão, ou o DA, né, terminou de etc e tal. E aí sim ele atende o processador. Só que isso implica num aumento muito grande da área, né, do número de transistores da área de silício, né, e não torna, assim, o custo do chip ou o processo tão eficiente. Enfim, é essa a ideia. Bom, o controlador de DMA, ele tem o que eles chamam, denominaram streams, né, ou fluxos, né, que é o canal por onde é feita a transferência. Né. Esse fluxo, então, o controlador de DMA ele vai ter duas portas, uma porta onde ele está conectado à memória e a outra porta onde está conectado ao periférico, né, e para cada transferência que eu vou fazer, aqui eu estou pulando um pouquinho, para cada transferência que eu vou fazer, por exemplo, como essa está mostrando aqui, do periférico para a memória, eu vou usar um fluxo do controlador. O controlador tem 8, né? Para cada transferência por DMA, para cada conexão por DMA que eu vou fazer de um periférico para a memória ou da memória para o periférico, eu vou ocupar um fluxo. Essa é a ideia. E esse canal é o que vai ser responsável para fazer a transferência. Então, se meu controlador tem 8, né, tem 8 streams ou 8 fluxos, né, eu posso conectar, por assim dizer, até 8 periféricos na memória, né, em um sentido só, o da memória para o periférico ou do periférico para a memória. Né. O que tem, né, de relevante nesse stream ou nesse fluxo? Uma das coisas que é o que eu queria falar hoje, ele vai ter uma memória tipo FIFO, né, que eu posso usar ou não. Né. Essa ideia da memória tipo FIFO, nós vamos ver mais adiante, é justamente também para acelerar o processo do DMA. Né. Bom, o nosso processador ele tem dois controladores, o DMA1 e o DMA2. Então, a gente tem que olhar, na verdade, a ferramenta nos diz, né, que periféricos estão conectados em cada controlador e, respectivamente, em cada fluxo. Eu vou ter que configurar isso no começo. Tá? Deixa eu dar aqui é o que interessa agora, né? O que eu vou poder caracterizar na transferência de DMA, né? Quais são as opções que eu tenho? Isso que é importante, né? Bom, primeiro eu tenho que tipo de transferência que eu quero fazer, se eu quero fazer uma transferência do periférico para a memória, se eu quero fazer a transferência da memória para o periférico, né? Se o periférico é entrada, é periférico para a memória, se o periférico é saída, é memória para o periférico,
ou eu posso fazer também transferência memória por memória, memória para memória, né? A transferência memória para memória, por exemplo, é quando eu quero copiar grandes blocos de dados, e aí eu não ocupo o processador, né? Eu posso configurar qual é a largura de palavra que eu vou trabalhar na transferência desses dados, né? Eu posso trabalhar no modo byte, meia palavra, que é 16 bits, ou a palavra inteira, que é 32. Né? Dependendo do periférico, a serial é 8 bits, então eu vou fazer transferência de byte. Né? O ADC é 16 bits, então eu vou fazer transferência em meia palavra. Se eu quero copiar de memória para memória, eu posso fazer transferência de palavra. Né? Depende da situação. Isso aqui é um assunto que nós vamos trabalhar hoje. O modo normal, né, eu configuro uma transferência de DMA, ele faz, né, tantos itens quantos eu escolher, ele vai fazer a transferência e vai terminar, vai dar para encerrar. Né? Então eu digo, eu aponto qual é a posição de memória que eu quero transferir, por exemplo, né? Eu digo, transfere 16 words, né, o 16 half words para o periférico DAC, né? E ele vai fazer essa transferência e vai parar. Né? O modo circular, o tipo circular, ele faz a transferência que eu configurei. Quando ele chegar no fim, né, quando ele terminar, ele começa de novo e transfere mais uma vez. Né? Então, ele transfere ciclicamente, né, o buffer, a memória, né, aquela área de memória que eu defini, para o periférico, ou o contrário, ele fica transferindo ciclicamente do periférico para a memória. Né? Vocês podem imaginar que isso é muito interessante quando eu tenho fluxo de dados, né, tipo voz, som, medidas que eu vou fazer continuamente e eu não preciso estar parando o processamento para mandar fazer de novo. É isso que nós vamos fazer numa aplicação hoje. E o tamanho da transferência é aquilo que eu já expliquei, né? Eu defino qual é o tamanho que eu quero transferir. O exemplo, e tem a parte também que o próprio controlador, né, ele vai incrementar o endereço de memória destino ou endereço de memória origem para poder, né, acomodar, né, os dados e não perder nenhum. O exemplo que a gente fez, né, na semana passada, que está no Classroom, é um exemplo de conversão AD e transferência para a memória, né, do AD. Eu faço uma conversão de um bloco de dados do AD e transfiro ele para a memória para processamento posterior. Então, o que nós usamos, né? Nós usamos a transferência periférico para memória, né? No modo, cadê? No modo normal, eu transfiro um bloco, quando eu terminei ele para, e aí ele chama uma interrupção, né? Chama uma interrupção de fim de conversão AD, né? E eu uso a largura de meia palavra, né? Transfiro 16 bytes por vez. Então, cada vez que o ADC termina de converter, ele faz uma requisição para o DMA vai lá, pega o dado convertido, né, lê o ADC e escreve na memória. E quando ele transferiu todos, né, o bloco que eu defini, ele diz, terminei, gera uma interrupção e o processador pode, né, fazer alguma coisa, processar, calcular a média, no caso do exemplo. Bom. O que eu quero trabalhar hoje? A ideia de usar a memória do controlador de DMA. Né? Por quê? Porque a memória do controlador de DMA ela vai facilitar um processo repetitivo ou um processo de transferência. De que forma que ele facilita? Né? Vamos lá. Vou voltar lá no começo, na matriz. Né? Eu tenho uma memória RAM aqui, né? Normalmente eu tenho uma memória RAM no meu dispositivo, né? Se o meu controlador de DMA, por exemplo, estiver usando essa memória RAM, né? Notem que essa memória é uma que está ligado
está ligada no barramento de sistema, no barramento de dados e no barramento de instruções do processador. Né? Então, se o DMA estiver transferindo dados do periférico para a RAM, o processador não pode usar RAM. Né? Então, aí eu vou ter, claro, uma baixa no desempenho. O processador vai ter que ficar esperando. Ele precisa ler um dado da memória RAM, por exemplo, e ele não pode porque, né, esse barramento de dados está ocupado pelo DMA, então ele tem que esperar o DMA terminar a operação para ele poder acessar a memória. Né? Uma forma de reduzir esse conflito, né, esse conflito de compartilhamento do barramento é, por exemplo, que o DMA use menos vezes o barramento. Né? E uma forma eficiente de fazer isso é, né, por exemplo, na hora que eu for transferir, por exemplo, dados do periférico para a memória, eu utilize a memória interna do controlador. Então, eu posso ir enchendo essa memória aqui e quando ela estiver cheia, eu transfiro para a memória de dados, de uma vez só. Com isso, eu ocupo menos o barramento de dados. Né? Então, a ideia de usar, né, uma memória interna, usar a FIFO do DMA é justamente essa. Eu vou lá no conversor AD, eu leio o dado, guardo aqui na memória interna, na FIFO. Leio. Enchi a FIFO, bom, ou li tantos quantos eu precisei, aí eu vou lá na memória de dados e descarrego de uma vez só. Né? Com isso, eu mantenho o barramento de dados mais disponível, mais livre. Né? Aí eu tenho os diferentes, as diferentes modos, o que ele chama de modo de rajada, né? O modo de rajada é justamente isso. Quando eu for fazer a transferência para a memória RAM, eu transfiro várias words ao mesmo tempo, né? Em sequência, né? Ocupando menos barramento. Então isso pode ser do periférico para a memória, da memória para o periférico. Né? Ou o contrário, eu vou lá na memória, leio, né? Encho a FIFO interna e vou jogando aos poucos para o periférico. Esse é o conceito do burst. Né? Normalmente o burst ele faz sentido, né, na memória, porque na RAM, porque na memória é que eu tenho os dados disponíveis, ou, né, tem espaço para armazenar os dados. Tem mais uma outra coisa que é interessante, né? É um recurso bem interessante que eu vejo uso bastante em protocolos de comunicação. Né? Não sei bom, protocolo de comunicação tem bastante uso isso aí, que é a ideia de fazer o empacotamento de dados e desempacotamento de dados automaticamente. O que é isso? Né? Imagine o seguinte, ó, eu tenho que mandar uma variável, eu tenho que mandar um int pela serial, no formato binário. Né? Um int 32, vamos pegar o exemplo do int 32. Eu tenho, né, um número, né, uma word de 32 bits que eu quero mandar pela serial. Qual é a largura de dados da serial mesmo? 8. É 8 bits, né? É um byte. Né? Então, a ideia do empacotamento e desempacotamento é justamente essa. Né? Então, por exemplo, se eu tenho um periférico que trabalha com 1 byte, né? E a minha memória é de Word, e eu quero mandar uma Word pela serial, eu posso fazer com que o meu DMA leia uma Word e ele mande do outro lado byte a byte. Né? Essa é a ideia do empacotamento. Eu posso fazer o contrário também. Eu posso receber byte a byte, né? E gravar na memória como uma Word. Né? Os 4 bytes de uma vez só. Né? Isso facilita bastante, né, processamento de dados, principalmente na transferência de protocolos. Né? Então, a ideia do empacotamento e o desempacotamento é essa. Eu posso, né, juntar formatos diferentes. Né? Formatos diferentes vão ser, no caso, né, byte, meia word, né, half word e word. Né?
A FIFO, eu não falei antes, mas ela tem uma capacidade de 4 words, ou seja, ele tem uma capacidade de 4 palavras de 32 bytes. Portanto, ela pode armazenar 4 palavras, 8 meias palavras ou 16 bytes, é isso, né? 16 bytes. Né? E eu posso fazer, né, esse tipo de manipulação que vocês estão vendo aqui. Ó. Por exemplo, receber, né, 16 bits, gravar 4 palavras. 16 bytes, né? Desculpa. Né? Gravar 4 palavras. 16, 4, isso aí. Eu posso receber 16 bytes, gravar 8 meia palavras. Né? Receber meia palavra, né? Inteiro 16 e gravar inteiro 32. E assim por diante. Essa é a operação de empacotamento, desempacotamento que a gente pode fazer também pelo DMA, ou seja, eu não preciso me preocupar com isso na hora de fazer o processo, né? O controlador faz. E naquele modo burst ali que eu falei, né? Eu posso configurar qual é o tamanho do burst, ou seja, qual é o quanto eu vou descarregar por vez na memória, o quanto eu vou ler da memória, né? Então aqui tem as possíveis configurações. Eu posso dizer o seguinte, ó, eu vou descarregar quando a minha FIFO estiver cheia. Então eu vou descarregar dois bursts de 8 bytes, né? Ou um burst de 16 bytes. Eu posso descarregar os 16 bytes, a memória inteira toda de uma vez. Ou eu posso fazer em parcelas menores. Eu posso configurar isso também. Né? Esses são recursos que vão acelerar o desempenho do processador ou vão manter o processador mais livre para fazer outras coisas. Tem um outro recurso que é bem interessante de usar, né? Principalmente quando eu quero fazer fluxo contínuo de dados, é o modo duplo de bufferização. Né? No modo duplo de bufferização, é um modelo parecido com o circular, onde eu vou ter justamente duas áreas de memória. Né? Aí o controlador, né, vai ler do periférico, por exemplo, encher uma. Quando ele terminou de encher a primeira, ele avisa e começa a encher a segunda. E se está no modo circular, né, ele vai encher a segunda e vai voltar a encher a primeira. Então eu posso fazer alguma coisa do tipo assim, ó, quando eu encher essa memória aqui, né, o controlador libera ela, o processador processa os dados aqui e o DMA continua enchendo a outra memória. Quando ele encheu essa, ele vai trocando. Né? E aí o fluxo de dados é praticamente contínuo, eu não preciso parar para nada. Tá? Esses são os recursos que a gente tem com esse controlador de DMA.